Estamos ao vivo, minha gente! Deixa o Senhor ser dono da sua vida. Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar de ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Ei! Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar de ser feliz. Em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Faz muito tempo que eu não paro um pouco para pensar em tudo que eu vivi. Já nem me lembro quando entrei nesse jogo de brincar de ser feliz. Ou em meio a tantos desafios da vida, da verdadeira vida eu me afastei. Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo: tô cansado de errar. Quero te abraçar de novo, yeah. Quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Yeah. Quero te abraçar de novo, quero procurar o que eu perdi. Yeah. Vou te aceitar de novo como dono de mim. Yeah. Boa noite, galera BHN, como é que vocês estão? Tudo certo? Mais uma terça-feira, com a graça de Deus, aqui, sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Mais um programa que tem como objetivo principal trazer para você histórias reais, tá certo? Histórias reais de quem tá trilhando um caminho de busca de santidade. Minha pergunta para você neste programa: como é que tem andado aí a sua busca pela santidade? Essa história, eu tenho certeza absoluta que vai mexer com você. Fica aí, tá bom? Dica de amigo, fica aí para você acompanhar essa história. A história de um jovem, tá? Jovem, cara, poxa, super gente boa, vários talentos. Vai ser bem bacana ver como que Deus entrou na vida dele e, ó, deu essa mudança, essa conversão. Conversão é isso, né? É essa mudança na forma de ser, forma de pensar, na forma de existir nesse mundo. Ressignificar a própria existência. Então, ó, PHN, hoje vale a pena, vai por mim. Quando chegar no final do programa, você vai ver que eu tenho razão, tá certo? Acompanha a gente pelo Instagram, você pode interagir com a gente durante o programa, tá? Tá passando na sua tela aí, PHN_oficial, rumo a 1 milhão de seguidores. Eu acredito, você acredita? Ó, pelo menos daqui até o final do ano, 500 mil, eu acho que a gente consegue. 430 mil, poxa, não tá tão longe assim, né? Vamos bater
500 mil até o final do ano. E se Deus quiser, 2026, né? Vai chegar acampamento PHN. A gente já vai estar no acampamento PHN com 1 milhão. Confia? Então vem. Vem, que eu tenho certeza que a gente chega junto. Tá bom? É isso aí. Vamos lá, boa noite, Padre Edson, sua bênção. O que é uma surpresa aqui. Sua bênção tá bom, Coisa padre? boa assim que é bom, né? Deus abençoe. Pra ver se o quadro tá esperto mesmo. É isso mesmo. Tudo certo, padre, Tudo sua certo, bênção. graças a Deus. Mais uma terça-feira, graças a Deus. Mais uma terça-feira. E me vinha muito a palavra radicalidade enquanto você falava, porque eu pensei nesse mês, né? Muitos santos, sobretudo Padre Pio, não é isso? Então, Isso aí. eu acho que santidade com radicalidade, graças a Deus. Então, aqueles que são PHN e os testemunhos que nós tocamos aqui, né, toda semana, diz disso, de radicalidade, de vida em Deus, de vida de santidade, e o nosso coração está totalmente aberto para isso. É isso aí. E olha, falando em Padre Pio, tem uma música hoje à noite para Padre Pio. Olha só como são as coisas, né? Nada é coincidência, tudo é providência. Tem uma música lindíssima. Durante o programa você vai curtir uma jovem talento aqui. Gravou recentemente conosco. A Bela vai estar cantando aqui. Já está na plataforma digitais. Você vai curtir uma música de Padre Pio. Padre, testemunho de hoje, um jovem contando a sua vida, muito bacana a história dele, né, padre? É bacana e um destaque para a paternidade. Boa. Porque todos nós, mas principalmente nós, né, os homens, geralmente nós temos dificuldade com os nossos pais, né? Não Isso sei, aí. a psicologia explicaria um pouco essa realidade, que não é o caso agora, mas nós tocaremos também nessa realidade a partir do testemunho, tá bom? Então, acho que talvez você esteja nos assistindo agora, tenha alguma dificuldade com seu pai, não revelada ainda, talvez fique aí até o final para você entender como trabalhar isso, como abrir o coração para que as mãos de Deus, que é Pai, né, toque o nosso coração e nos molde também. Sabia que às vezes a sua dificuldade de oração, a sua dificuldade de relacionamento com Deus pode ser por dificuldade com a paternidade? Em relação à paternidade, pense nisso e abra o seu coração para que o Espírito Santo mude o seu interior nesta noite a partir deste testemunho. Legal. Então, olha, para você que se identificou com esse testemunho, enquanto o padre vai pregando a colinha ali para mim, porque eu sempre preciso, para você que tem alguma necessidade com esse relacionamento com o pai, né? Puxa, a gente deve mexer nisso, essa história deve mexer com isso. Então, abre o seu coração aí também para que você esteja preparado para todo esse programa de hoje, que eu tenho certeza que vai mexer com com esse seu relacionamento com o seu pai, tá bom? Bom, colinha na mão, muito obrigado, Padre Edson. Quem eu sou sozinho, gente? Eu não sou ninguém. Vamos lá, a banda vai preparar o groove aqui. Chega pra cá para estar conosco neste programa PHN especial, João Coleto. Chega pra cá, irmão. João, agora Coleto. Coleto? Isso. Eu falei coleto? Não falou certo. Eu falei certo, Falou, né? falou. Coleto. Olha, isso aí é um desafio, porque na escola os professores todos falavam João Coleto. A minha mãe fala Coleto. Então, correto Então, é coleta. Coleto. Coleto. A gente errou, então. Então, Não, fique tranquilo. eu nasci. Eu fico- Quando eu pensei que eu errei, eu acertei. João Coleto, Isso. seja muito bem-vindo, querido. Que alegria ter você. Aproveito para dar uma boa noite para toda a equipe técnica aqui também, né? Banda PHN, todos nós aqui reunidos trabalhando para que esse PHN chegue até você, tá bom? João, vamos começar com essa história aí, cara, porque você perdeu o pai aos 9 anos de idade, ficou com o coração ferido, aí depois veio rebeldia, bebeu ainda adolescente, né? Álcool, frequentou festas, experimentou drogas, enfim, mesmo sem se apegar às drogas, mas foi lá ver do que se trata, Tinha né? alguma coisinha ali. Mas vamos lá, tem muita coisa boa aí, tem hoje também um vínculo com a comunidade Betânia, né?
um vínculo muito grande, inclusive, porque ele tem uma imitação muito boa, padre. Um jovem muito talentoso. Um abraço, Padre Vicente. Ó, você tem um dublê aqui. Se precisar, tá aqui o João Gente, isso Coleta. era segredo. Depois que É segredo! Não era pra falar. Agora não já vou não é fazer mais ele, segredo. Não vou fazer ele fazer né, esse papel. Deus me perdoe. Então vamos lá. Vamos para as perguntas então. João, conta pra gente como era a sua casa quando você era criança e como era a sua convivência com os seus pais e os seus irmãos. Vamos começar por aí. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui, cumprimentando também todos que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Padre Edson, a sua Deus bênção. abençoe, João. A minha convivência com a minha família, com meus pais, era muito boa, né? Sempre muito apegado ao meu pai, à minha mãe, né? Você é de que cidade, João? Olha, eu sou natural de Bom Jesus do Itabapuana. Ó, Bom rapaz, Jesus sou de do Carabuçu. Itabapuana. E, lá minha e, terra peraí, também. como? Itabapuana. Itabapuana. Se você Isso. falar bem rápido, Itabapuana, você ora em línguas, né? Itabapuana, Itabapuana, Itabapuana. Bom Jesus do Itabapuana, é. quase perto de Campos dos Goitacazes. Isso aí. Isso. Somos da mesma paróquia, né, padre? paróquia. Vocês se Paróquia conheciam mesmo. antes de... Sim. Eu Sério? conheci lá, sim. Conheceu o padre antes de entrar pra Antes de Canção entrar pra Nova? Canção Nova, não. Eu conheci, eu acho que tem o quê? Uns 2 anos. Uns 2 anos, por assim. aí. Mas se conheceram lá? Porque é lá quando eu fui de férias, Que por conta de um legal. grupo que nós vamos escutar aqui, Santidade Jovem, que quem coordenava no período, assim, quem era referência era um padre Padre chamado Davi. Davi, Não sei isso se é aí, ele ainda, é ele. Uhum. que era o pároco lá dos meus pais, na Isso. época, né? Agora ele estava numa cidade chamada Pureza, não Pureza. sei se está Continua. ainda, Santidade Jovem, e ele era vinculado a uma comunidade chamada Atos, comunidade Atos. Então um abraço para o padre Davi, Deus abençoe o senhor e toda a comunidade Atos também. Legal. Então hoje vai ser fácil pro padre aqui. Bom Jesus do Itabapuana Mas você morava em Bom inteiro. Jesus? Não, eu sou de Carabuçu, é um distrito de Bom Jesus. Ah, Mas é tá. assim, Carabuçu... Consegue falar esse nome aí agora? Carabuçu. Mas é bem simples, né? Pelo amor de Deus. É porque Carabuçu não está no mapa, foi acrescentado no mapa agora recente. Então, Ah, Bom entendi. Jesus. Bom Jesus. É quase, Carabuçu é Não quase o precisa falar biguado Padre Léo. Itabapuana toda vez, né? Bom, Bom Jesus, Jesus, pronto, é, já Bom está Jesus. situado. É Porque Que tem o ótimo, Bom Jesus obrigado, do viu? Norte. Mas e aí, João? Vai lá, convívio dos seus pais. E aí, um relacionamento muito legal com meu pai, com a minha mãe, né? A referência ali no meu pai, fazendo as coisas junto, né? Eu sempre tenho uma memória afetiva muito legal com meu pai, de quando a mãe começava a dar faxina na casa, lavar a varanda. Sabe aquele momento que a mãe não quer ali ninguém para pisar naquele chão molhado? Sim. A gente entrava no carro, né? E logo saía para poder passear, para poder andar pelas estradas. E ali o pai sempre conversando sobre as coisas da vida, sobre aquilo que era próprio da vida adulta. E eu ali com 7, 8 aninhos, né? E o pai já vislumbrando, tipo assim, o que você quer ser quando crescer, o que quer estudar. Tendo um enfim. papo cabeça com papo você bem ali. cabeça. Então, assim, até porque eu acredito que eu era um pouco maduro ainda nessa época, né? Então, maduro para a idade ali, Já era né? antecipado, Já né? era antecipado nisso aí. Então, tive um relacionamento muito legal, né? Até ali os 9 anos, que foi onde veio uma dor, né? Pela perda do meu pai. E como foi que aconteceu isso? O que aconteceu nesse período e o que causou em você? Quando o meu pai faleceu, eu tenho a memória bem marcante de uma cena, né? Que eram os olhares, porque o meu pai fazia tratamento de câncer, né? E um dia o pai saiu para poder ir para o tratamento, né? E ficou internado, né? E aí, por estar internado ali, na minha cabeça, tipo assim, já tinha um vazio na casa, né? Tipo assim, cadê o pai? Então, tava só eu e minha mãe, a gente de cidade de interior, né? Então, sempre a mãe tinha que sair, ia lá no hospital ver o pai. Então, sempre essa questão assim, meu Deus, o movimento todo na casa, né? E ali, o dia que o pai saiu para internar, eu lembro que na minha cabeça era assim, o pai não vai voltar. O pai não vai voltar. Ficou isso latente, sabe? Até que um dia eu acordei de manhãzinha, já tinha algumas pessoas lá em casa, sabe? Coisa de interior mesmo, quando falece alguém, os outros vão lá para casa. pessoa já Parece desconfia. aquilo que está na morte de Lázaro, né? Que os judeus de toda parte vinham prestar condolências para Marta e Maria, e foi mais ou menos isso, né? E aí lá em casa, já alguns vizinhos, alguns amigos. Eu achei aquele movimento estranho, porque era bem cedinho, né?
Uhum. E aí uma vizinha olhou e falou assim, vai pra sala, vai assistir televisão lá no SBT, né? Pra poder assistir um desenho ou coisa assim, né? Vai assistir lá. Ele lembra até a emissora. Nossa, né? tipo, ficou muito marcado, sabe? Uhum. E aí, naquele momento eu escutei, quando eu tava indo pra sala, eu escutei ela falando assim, ele já sabe? E aí o coração já acelerou, né? E aí, não. Eu lembro que quando eu acordei aquele dia, meu tio pegou a bicicleta e saiu lá de casa. E aí, naquele momento, meu tio tinha ido ligar para minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, que é por parte de pai, né? Então, a minha irmã foi até a minha casa para poder trazer essa notícia, né? Minha irmã é pediatra, ela cuidava de mim, né? E aí, quando a minha irmã chegou, a minha irmã é bem direta, né? A minha irmã falou assim, irmão, é duro, mas eu tenho que te falar. O pai faleceu, né? Então, tipo assim, aquilo ali eu olhei e aquele monte de gente olhando pra mim com, com pena, né? Sabe? Aquelas carinhas que o povo... E eu fiquei muito gravado essas cenas, né? Com as memórias muito ativas dessas... Aqueles olhares, aquelas sobrancelhas arqueadas, aquelas lágrimas. Então, ali naquele momento, foi como se desestruturasse todo o meu ser, né? Embora com 9 anos, mas era uma perda que talvez, eu acredito, né, que não tinha lidado com algo semelhante antes, né? Então, ali, comecei a ficar com raiva dos olhares. E tudo isso depois foi rezando a história de vida, né? Que eu fui descobrindo. Fiquei com muita raiva. Então, depois de velho, eu ficava com raiva também. Você não gostou daquela exposição toda. É, Agora, o João tocou num assunto, agora eu estou ouvindo, sempre trazendo os desafios aqui para o Padre Edson, né? Pegando ele meio de surpresa aqui, talvez o momento do desafio seja já agora no primeiro bloco. E aqui eu quero prestar uma homenagem também, Padre. Nós tivemos, nessa semana passada, um acidente envolvendo um grande querido nosso, o Jonatas. Ele estava voltando, na garupa da moto estava a esposa, um acidente terrível, ele teve fratura exposta no fêmur, foi hospitalizado de caráter de urgência, a esposa não faleceu, deixaram 2 crianças, né? A esposa faleceu, deixaram 2 crianças, ele ainda está em recuperação, mas o que tudo indica, ele vai ter dificuldades motoras ali depois, né? Enfim, uma situação difícil, nós estamos rezando pela família, por ele. E aí vem a pergunta, Padre, eu passei por isso também. O meu pai, ele faleceu quando eu tinha 2 anos e meio. O João perde o pai com 9 anos. Padre, o que fazer nesse momento de perda? Qual deve ser, talvez, uma abordagem que você minimiza esse impacto numa criança? Porque no caso do João, ele falou ali pra gente que o que impactou ele negativamente foi ele ter se sentido exposto, Sim, sim. né? Mas como que deveria? É melhor esconder, Padre? Não fala nada? Fala nada. O papai foi viajar, onde ele volta. Não, o correto é trabalhar com a realidade mesmo, né? Falar o que aconteceu, favorecer o luto também, né? Ser real ali com a Cristo. Estou falando em relação ao João, que tinha 9 anos já, né? No seu caso, eu acho que seria um pouco diferente. Não sei se você A tem minha abordagem foi consciência, diferente. né? Eu conto depois como foi o meu, mas Do tratado do período João lá. ali. Mas assim, para essa idade mais da razão, então A razão já está formada com 9. isso, já está preparada. Então é bom trabalhar com a realidade, não é isso? Agora tem alguns fatos que são inevitáveis. Então eu entendo que parece-me que essa situação em si foi um trauma. Eu não sei se depois disso, quando tinha algum velório, se você tinha facilidade de estar ali entre as pessoas com estes olhares. Porque sempre que vai se dar ali a notícia de um falecimento, tem um momento de trauma. Por exemplo, eu tenho uma irmã que faleceu afogada em 2018, 33 anos, era noiva e tal. Eu lembro que a parte mais forte foi a notícia quando meu pai me ligou, eu aqui em Cachoeira Paulista, 5 da manhã, toco o telefone e você atende.
coisa que você não imaginava nunca. Então, quando eu lembro, claro, eu cheguei lá, vi minha irmã morta, tudo isso, mas o fato mais pesado é a notícia. Telefone tocar de madrugada. Então, telefone tocar de madrugada já gera, até hoje, alguma coisa assim, né? Um certo Já fica tremor apreensivo. interior. E do meu irmão, eu percebi que quando eu estava lá, assim, depois fiquei mais 7 dias, ele sempre repetia uma mesma história ali, quase o mesmo fato ele repetia quando contava. Então eu percebi que o momento traumático para ele foi quando minha mãe foi correndo até ele e disse: Edmar, acorda, acorda, ajuda seu pai. Então ele disse que pulou da cama e foi correndo para o quarto porque ele achou que o meu pai que estava passando mal, acontecendo alguma coisa, mas a verdade era para ajudar meu pai a ir lá ver, porque ela não tinha encontrado ainda, né? Ir até lá o rio para procurar e tudo. E essa foi a parte traumática, né? Quando minha mãe chamou ajuda seu pai, ele contou isso várias vezes. Tem a dor da perda depois, que aí nós trabalhamos tudo aquilo e tudo mais, mas tem esses momentos traumáticos que às vezes são inevitáveis. Por exemplo, não tinha como, ali do que estava acontecendo, talvez um pouco de maturidade das pessoas, né? Mas não tinha como, por exemplo, a mãe, né, no caso, prever isso, né, da forma com que as pessoas estavam ali. Quem te contou foi a sua irmã, né? Contou de um jeito muito justo, do jeito que tem que O ser. jeito que a sua irmã te contou não te traumatizou, né? Não Isso deixou foi- trauma. Isso é interessante, de fato. Mas de ver, os né? olhares, Os sabe? olhares. Aqueles olhares de, tipo assim, de coitadinho, de Coitadinho, pena, né? né? Então, porque sempre fui uma criança muito pra frente, né? Bem serelepe na escola e tudo mais. Então, olhar aquela gente toda ali meio que, sabe, com olhar de pena, mexeu muito, né? E aí veio isso mesmo que o padre dizia, né? Um trauma, uma frustração. Pra que vão ter pena de mim, sabe? Uma questão bem assim. E você tinha mencionado raiva também, agora há É. pouco, mas raiva em relação, talvez até mesmo à existência, em relação a Deus. Então, se dilui de diversas formas. Essa pergunta do padre é boa. Você tinha consciência de Deus nessa época aí, 9 anos? Ah, Deus levou, culpado é Deus, alguma coisa assim, não? No interior, tudo é vontade de Deus, né? Uhum. Ah, foi porque Deus quis assim. Não, agora tá com Deus, né? Então... Mas até hoje isso acontece. Tem muito essa geralmente. linguagem ainda, Por isso né? que, às vezes, a melhor abordagem, a melhor forma de se portar ali num luto, num momento de velório, é ficar em silêncio. É estar ali junto com a pessoa, não Porque falar nem muito. sempre ajuda esse tipo Às de vezes abordagem. atrapalha, Né? Por verdade. exemplo, se é um acidente, então morreram 3, sobrou 1 e tal, ali vivo, né? Aí, perto da família dos que morreram, todos ficam falando que foi livramento para aquele que está vivo, né? E tal. Então, a pessoa vai pensar o quê? Nossa, mas Deus livrou um e deixou os outros morrer? Ou seja, Então, se um era melhor que os outros, né? Fica Todos assim. nós cremos que vivemos livramento, que existem livramento, mas tem que ver o momento em que você diz isso, porque nós temos que ter um pouco de sensibilidade com quem está ali também, porque um pai ou uma mãe escutar que Deus livrou o filho de um outro, não livrou o meu, pode ser algo muito pesado. Assim como dizer também que foi vontade de Deus tudo, né? Nós sabemos que Deus tem o controle de tudo, de fato, tem a permissão de Deus para tudo, mas às vezes é um pouco pesado você dizer após um acidente que aquilo foi vontade de Deus. Foi um acidente, entendeu? Foi um acidente que às vezes é resultado do mau uso da liberdade e tantas outras coisas. Então não dá para você chegar às vezes só dizer, foi vontade de Deus, tá bom? Mesmo sabendo que tudo passa pela permissão dele. Opa, falei um pouco demais. Não, falou não, padre. É necessário porque, de fato, é uma situação que acontece, como eu falei, né? Agora nós temos um amigo muito próximo, vai passar por isso. Né? Em algum momento vai acontecer essa consciência das crianças, né? De entender que a mãe faleceu, assim como aconteceu comigo, aconteceu com o João, né? Ficou sabendo e a vida precisa continuar. Isso. Né? A gente precisa ir adiante. No caso do João, ele foi viver com a avó e aí outras coisas se desenrolaram, mas nós vamos deixar para o próximo bloco. Pode ser, João? Pode ser. É isso aí. E você tem que dizer também como foi a sua experiência, né? Vou falar também tá da bom? minha experiência de luto, sim, te com lembro. 2 anos e meio. Beleza. Gente, breve intervalo. Como é que tá? Você está acompanhando aí na sua casa? Você
já passou por uma situação semelhante de luto e tinha uma criança envolvida e você teve que explicar para ela? Conta pra gente aí nos comentários, interage com a gente, para nós é muito importante ver a sua participação também, tá bom? Tá passando aqui embaixo, PHN_oficial é o nosso canal também de conversa, tá ok? Olha, intervalo, bebe uma água, você já viu que hoje a conversa vai longe, né? Nós vamos fundo nessa conversa, vamos tocar ali em traumas, feridas do passado, e isso acaba ajudando a gente, porque a gente começa a olhar para o nosso passado com um olhar, com uma ótica em Deus, de Deus, porque aí desse jeito Deus cura, tá bom? Então vamos deixar Deus curar o nosso passado, beleza? Daqui a pouco a gente volta, música boa, bebe água, daqui a pouco eu quero ver vocês! Ei! A nossa meta é vertical. Levantei, acordei desse sono horrível que ficou pra trás. Posso crer, posso ver esse dia lindo que Deus tem pra mim. Mendiguei amor, me cansei da dor. Quero vida nova, quero ser feliz. Quero mais, Senhor, muito mais, Senhor. Nasci para voar. Canta aí! Meta vertical, meta vertical. Vem comigo se você quiser, vem comigo se você quiser. A minha meta é Deus. Vamos de clássico. João Paulo Rocha, pega ele. Yeah! 1980, quando a dor doeu dentro do meu peito, foi tamanha dor que nem deu pra chorar, nem deu pra chorar. Quando a paz faltou, eu me senti tão só, sem ninguém pra me ouvir, e fiquei só eu e a solidão. Então ouvi alguém dizer: olhe para o céu. Lá existe alguém que chorou e sofreu mais que você. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Alguém te ama. Olhe para o céu e vê se não reclama. Olhe para o céu. Alguém com você se preocupa. Olhe para o céu, levanta essa cabeça. Olhe para o céu, para que você não se esqueça que para você sorrir e viver, Jesus sofreu e morreu por você. Ele também teve medo, muita ingratidão. Foi crucificado
e ressuscitou por mim e por você. Olhe para o céu, alguém te ama. Olhe para o céu e vê se não reclama. Olhe para o céu, alguém com você se preocupa. Olhe para o céu, levanta essa cabeça. Olhe para o céu, para que você não se esqueça que para você sorrir e viver, Jesus sofreu e morreu por você. Bota PHN! Uou! Diácono Nelsinho Corrêa, gente. Fala sério, velho. 1980 essa música, você acredita? E olha o convite que essa música faz. Olhe para o céu, alguém te ama. Olhe para o céu, vê se não reclama. Olhe para o céu, alguém com você se preocupa. Olhe para o céu, levanta a cabeça. Olhe para o céu para que você nunca se esqueça que para você sorrir e viver, Jesus sofreu e morreu por você. Lindo demais, né? Isso é canção que vai lá no fundo da alma da gente para devolver para a gente significado, para a gente viver nessa vida. E detalhe, tá? Essa vida é uma passagem. É uma passagem, é um breve instante. O que você está fazendo com esse breve instante que Deus te deu? Esse breve instante que se chama hoje. Esse breve instante que é só um ensaio para um grande show que vai acontecer na eternidade, onde todos nós estaremos diante dele, adorando e bendizendo. Aleluia, glória a Deus. Aproveita seu hoje, viu? Aproveita para buscar a santidade hoje, porque venhamos e convenhamos, o que quer fazer no céu? Porque lá no céu só tem Deus. O que quer fazer no céu quem nunca buscou Deus na terra? Não faz sentido nenhum. Busque Deus agora, porque lá só vai ter Ele. Deixa Ele entrar no seu coração. Olhe para o céu. Vou repetir. Olhe para o céu. Tá bom? Guarda isso e ó, toca o barco. Tá bom? PHN_oficial. Já tá participando com a gente? Ainda não? Se eu fosse você, participaria, tá? Porque o programa tá maravilhoso. Eu estou conversando aqui com o João Coleta. Coleto. Coleto. Isso. Coleto. Isso. Ó, estão falando aqui que você tem que trabalhar no dízimo, né? Porque fazer Vou fazer a coleta. Não é Isso, coleta, é por- coleto. Isso. Coleto. 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 É. Isso. Gente Entre do céu. coleto e coleto tá tudo certo. Porque mamãe diz coleto. Ah, Os meus professores, durante todo o período letivo, Coleto. então, do jeito que eu falar, Eu vou, você tá vou ficar habituado. satisfeito. Gente Não do fica céu. traumatizado. Não tem trauma Ô, mais. João, tá bom. você sabe de que nacionalidade é esse sobrenome? Pesquisei um pouco e tá ali pelo italiano. Italiano. É. Olha só, rapaz. Tá Era ali o nome pelo do, italiano. era o nome do meu Quiçá bisavô. Ali. Pelo que eu pesquisei, né? Tá na descendência italiana. Italiano. É. Que legal. Mas era É. o nome do meu bisavô. Meu Sim. bisavô se chamava Coleto. Ah, sim. É legal fazer esse histórico, né, de árvore genealógica, assim, para ver de onde veio, como, né, quem somos, de onde viemos, como vivemos, como vivem, o que comem. Vamos lá, gente.
Ô, João, eu falei que eu não ia pedir, mas vai. O que o Padre Vicente diria para nós aqui agora, aqui no programa? Vai. Jesus, está em período Vai. de conselho na Não, comunidade padre, igual dessa. nós te Padre, amamos, tá? Tudo isso é carinho, tá bom? o que é dito aqui não vale ser levado em conta no Conselho Geral da Comunidade, né, padre? Então, Esperamos que estamos não. em período de conselho na Não, comunidade. ele vai dar risada, eu conheço um pouquinho, ele vai dar Mas risada, vai. ele diria alguma coisa do tipo assim, ó. Urge nos dias de hoje saber que Deus tem pressa e os nossos filhos urgência. Aê! Padre Vicente! Beijo, meu pai, Deus. não vai ficar bravo, Um hein? abraço, Padre, sua vez. Que gostoso ouvir, né, gente? Essa comunidade Urge Betânia. urgência. Urge nos dias de hoje. Esse timezinho de fala igualzinho, cara. Parabéns, irmão. Olha, Obrigado, passou no obrigado. teste. Olha. Mas é porque tem uma história de um circo aí no meio da minha história, sabe? Aê! No meio disso tudo, eu ainda vivi um pouco no circo. Não, mas peraí, vamos chegar lá. Eu acho que isso não estava no script. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Dom tem. Eu tô vendo aqui que dom tem. São os dons inclusos. Incluso, né? Tem efusos, infusos, os inclusos e os intrusos. Intrusos. Tá mais ou menos aí. Tá ali, né? Tá ali. Tudo certo. Tá bom. Gente, ó, deixa eu apresentar pra vocês aqui, falando em Betânia, como é que a gente não vai lembrar do nosso querido Padre Léo, né? Tá aqui, Buscai as Coisas do Alto. Esse livro é um clássico aqui da Canção Nova. Aliás, este título foi a última pregação do Padre Léo aqui na comunidade Canção Nova, né? Para quem se recorda, né, o Padre Léo já estava bem adoentado, mas mesmo assim veio. Eu estava no palco, eu estava trabalhando, já estava aqui na Canção Nova, eu estava trabalhando no áudio. O Padre Léo já estava bem magrinho, estava em cadeira de rodas, não desmarcou o compromisso que ele tinha conosco aqui no acampamento e veio aqui pregar no Osana Brasil, no finalzinho do ano. Então, esse livro, gente, olha, Sucesso. vale a pena, tá certo? Tudo isso que eu falei aqui no início do programa, de aproveitar esse tempo aqui para poder construir o céu, buscar os dons, buscar algo mais elevado, tudo isso, só que com a característica e a destreza do nosso querido Padre Léo, saudoso demais, né? Agora, caminhando aí, né, para o processo de beatificação, talvez aí logo uma canonização, porque olha quantos testemunhos. Você sabe, João, Padre, meus irmãos que estão em casa, até hoje, eu não estou exagerando, até hoje, vem pessoas aqui na Canção Nova conhecer esse tal de Padre Vem. Léo. Você acredita? E algumas choram quando descobrem que ele já morreu. Exatamente. Até hoje vem gente aqui. Gente, onde que eu encontro um tal de Padre Léo? Até hoje, né? Para você ver como vivo, tão vivo está as pregações e aquilo que esse padre falou. Essa semana a gente recebeu uma excursão lá no Recanto, né, ali de Lorena, e um senhor chegou e falou assim, o Padre Léo tá aí? Aí eu olhei para ele, eu falei assim, então, o Padre Léo faleceu, já é falecido. Ele está aqui sim porque, como ele dizia, né, a presença física é a mais pobre das presenças. E aí ele falou assim, é sério? Ele ficou tão decepcionado em saber que o Padre Léo já está na eternidade, Sim. mas em Betânia também isso é muito real, muito comum, né? acontece As mesmo. pessoas aparecem e querem saber do Padre Léo, porque pregações feitas em 2000, 2002, 2004, né? 99 foi a primeira dele aqui na Canção Nova. E os temas são muito atuais, Sempre né? atual. Padre Léo era um homem à frente do seu tempo. Sem né? dúvida. Sem Inclusive, nesse livro mesmo, Buscar as Coisas do Alto, ele fala... não te detenha sobre a planície, fuja para a montanha, né? Ele fala que às vezes a gente perde muito tempo com as coisas de baixo, né? E precisa fazer o esforço, subir a montanha para contemplar lá de cima uma beleza, mas isso exige de nós esforço. E às vezes é o que a gente não quer. E, né? Então, é um clássico do Padre Léo, Buscar as Coisas do Alto. Acessa lá a loja da Canção Nova. É isso aí. E adquira o seu. Loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com ou pelo telefone 12-3186-2600. Tá passando na tela aí. Tá vendo? Olha o que o Padre Léo faz com a gente, né? Aí, ó. Como não falar assim dele, né? Então, adquire esse e tem outros livros dele aqui na nossa loja, tá bom? Então, entra aí para você adquirir tudo. Vale a pena, um acervo riquíssimo. Além do mais, tá aí para os, como eu falei no outro programa, né? Para os esquecidos e para os organizados. Esquecido eu,
organizado Padre Os Edson, né? Tá aqui a Agenda 2026. Não adquire em 2026, porque senão você vai perder algumas páginas, tá? Adquira Já agora, sei já, para você não perder nenhuma página da sua agenda, tá certo? Tá lindo aí. São Miguel, Nossa Senhora das Graças, as duas capas aí para te agradar melhor. Vai ser bem legal, cada dia com uma passagem bíblica, você ainda usa para favorecer aí a sua busca, né, a sua vida espiritual. Então, essa agenda tá bem legal, tá bom? bem. João, vamos lá. Faleceu seu pai, você tinha 9 anos, depois você foi morar com a sua avó. Isso, eu passei o período de 1 ano, quase 1 ano, morando com a minha avó. Porque a minha mãe começou um outro relacionamento, né? E aí eu queria terminar aquele ano letivo na escola que eu sempre estudei, com os meus amigos e tudo mais. Então eu fiquei 1 ano morando com a minha avó, né? Até que depois voltei a morar com a minha mãe e aí meu padrasto, né? A gente morava na zona rural, eu acho que tudo lá na minha região é considerado zona rural, porque é bem interior, né? O Padre Edson sabe. Então... E a minha é mais rural ainda. Mas é legal, a dele é chique, que tem um lago assim no centro, né? No centro, né, Padre? Tem. Então tem um lago lá. Aqui, assim. A placa é meu Deus. bem-vindo e volte sempre, é a mesma. Ô, gente, é tão boa a vida no interior, que beleza. Lá pro lado do Rio de Janeiro, o interior fala como? Interior mesmo. Interior normal, com gente normal, né? E às vezes quem é mais interior a gente fala que é da roça. É da roça, isso. Porque nunca a gente é da roça, né? Sempre tem um pior que a gente. É por aí. Gente do céu, olha, virou roça isso aqui. Mas vamos lá, pra gente não ir pra roça aqui, a gente não perder tempo, você foi morar com a sua avó, Isso. só que aí começou festas, bebidas... Isso aí já foi quando eu voltei a morar com a minha mãe. Que aí, você voltou. Voltei, aí naquela... Imagina, eu era de uma cidade onde tinha aproximadamente 2.000 habitantes, né? Então, bem pequenininha. Fui morar estudar numa outra escola, numa outra cidade, onde tinha, acho que 40, 50 mil habitantes, né? Então, ali o pessoal da minha turma na escola já falavam de festa, disso, daquilo, e para mim aquilo era meio novidade ainda, né? Coisa só de algumas novelas. Ou né? festa da cidade. Festa da cidade, né? Tem isso ainda, a tradição, né? As Gente, festas da cidade. tá rolando parceria Vem aqui. em casa, vem em casa. Desde o início do programa, esses dois estão na parceria aqui, cara. Vai lá. Não, continua conversando, vocês aí que nós vamos participar. Mas aqui, o ué, Peter deixa eu falar. é bom, porque é saber que alguém vive a mesma realidade. Então, Não, tô Padre achando Edson, nessa bonito, tá mesma legal, realidade, afinidade. Oi, eu tô não me sentindo sabia em casa. que quando eu vi aqui João Coleto, eu não sabia que era esse João aqui, não. Eu descobri aqui agora só. Não foi combinado. Tá certo. Mas o feeling tá legal, pode continuar. E aí? E aí, quando aquilo tudo aconteceu, uma cunhada da minha mãe o esposo dela trabalhava com equipamento de som. Então, montava sons em festas. E aí veio o convite. Vamos para a festa? Vamos. E aí eu comecei a ir para toda a festa. Era quinta, sexta, sábado e domingo, indo para a festa, né? E ali chegava na escola na segunda-feira e tinha história para contar, né? Então, todo aquele olhar de piedade lá de trás, agora começou a mudar. As pessoas já olhavam como alguém popular, alguém que... Não era mais o coitadinho. Não era mais o coitadinho, isso aí. Não era mais o coitadinho. Ali era uma pessoa que já ia para festa, já ficava até tarde da noite na festa, sabe? Então, começou a mudar. E aí, para um adolescente, que mais quer do que... Atenção, né? Adolescente só quer atenção, gente. Meu Afirmação, Jesus né? Cristo. Afirmação, isso aí. E aí, nesse período de festa, eu comecei a beber. Tomar bebida alcoólica, né? Então, tipo assim, aí imagina, aí dei um passo a mais, né? Só que é o contrário, era um passo... Daqui pra frente, só pra trás. Um passo de curupira, daí pra frente, só pra trás. E aí, nesse momento, o pessoal já começou a fazer o inverso, né? Nossa, sair com o João é bom demais. O João é animado, o João bebe, aguenta virar a noite bebendo, sabe? E festa, e convite que vinha eu aceitava. E bem popular, bem autêntico. Porque um dia o Padre Vicente até falou isso comigo. Falou assim, nossa, mas o Padre Léo ia gostar de te falar com você. Eu falei, mas por quê, gente? Porque fala o que pensa, não fica... Então, eu sempre fui muito autêntico, sabe?
o que eu penso, eu vou sentar ali, né? Claro, sem desrespeitar ninguém, mas vou expor minha opinião. Olha, eu não acho, eu acho que assim talvez seria mais bacana, né? Então, nesse momento de festa, de muita loucura, vou dizer assim, né? Eu fiz ali a experiência de fumar maconha, fiz a experiência de lança-perfume e de cocaína também, né? Graças a Deus, depois, né, com a comunidade Betânia, eu olho para trás e falo assim, tudo isso, como a gente dizia no começo, né, das permissões de Deus, permissão de Deus para hoje eu estar onde eu estou, que é a comunidade Betânia, compreender o que cada filho e filha que está acolhido na nossa comunidade passa para chegar lá na cerejinha do bolo, que é a droga. Graças a Deus eu não tive vício nem na bebida, nem na maconha, né? Experimentei uma vez a maconha, uma vez o lança-perfume, uma vez a cocaína, né? E graças a Deus não gostei. Sobretudo aquele cheiro de capim queimado da maconha. Ai, que raiva que eu fiquei, gente. Nossa, dou conta não. Ainda bem, E né? ainda bem, né? Então, Capim queimado. um cheiro de capim queimado, mas até isso lembra a roça, pô. E aí já voltaram Olha, já vou de novo voltar pro aqui, assunto, gente, é porque, só. porque lembrava de quando botava fogo lá no mato, nas No coisas, quintal. no quintal, aquele cheiro, aquela fumaça, aquela coisa horrorosa, medonha. Lixeiro de roça é fogo. É fogo. Você junta o lixo, tudo, tem um cantinho específico no quintal para poder botar fogo. Esse não é o pode ser em cheiro da qualquer roça. lugar, não. Tem que é o dar lá o lixeiro. cantinho ali E pra se não espalhar. for Tô brincando, mas passa lá o Uma vez por caminhão semana, lá, né? de vez em quando. uma vez por semana. E aí, se esquecer de colocar o lixo para fora naquele tem que dia, invadir. desanda, vai juntar lixo de 2 semanas, aí vira um desacerto. E aí, nesse período, foi muito marcante, né? Porque o Padre Léo até dizia, né? Se faz um buraco no chão, tudo que é ruim vai cair naquele buraco, né? A chuva vai deixar escorrer tudo que é ruim ali para aquele buraco. Então, até o ciclo de pessoas, né? De amizades, começou a mudar, né? Comecei a sair com pessoas mais velhas, sabe? Tipo assim, meu ciclo de amigos já não era mais o pessoal da escola, já era uma galera bem mais velha, né? Que já trabalhava, que já tinha seu dinheiro e tudo mais. E eu com essa galera. Sua de mãe festa em festa. percebia essa sua mudança? Porque você foi mudando, né? A mãe percebia essa sua alteração ainda? Olha, eu acredito que sim, né? Eu acho que a gente nunca sentou para conversar sobre isso, né? Mas eu acredito que sim, né? Até porque quantas vezes ela falava, tá bebendo demais. Porque no interior, né? Não sei como é na cidade grande, né? Mas no interior é muito comum que as pessoas comecem a fazer uso de álcool muito cedo, né? Tipo assim, lá com a família no final de semana, o churrasco, sabe, toda essa dinâmica, essa rotina. Então, a minha família toda faz uso de álcool. Claro que moderado ali no final de semana, tudo mais, mas faz. Então, era normal estar começando a fazer uso disso, né? Agora, com tudo isso, eu ainda estudava, ainda tinha compromissos, né? Eu sou formado em administração, fiz faculdade, né? Então, tudo isso foi muito precoce. Mesmo afastado, assim, das coisas, de Deus, assim, mas mesmo assim você sempre foi um rapaz com responsabilidade. Com responsabilidade, trabalhava, né? Entendi. Desde ali dos 14, 15 anos, né? Trabalhava num período, estudava no outro, né? Um salário de R$50 por semana. Muito dinheiro, hein? Mas era muito dinheiro, né? Para, tipo assim, fazer um lanche, né? Fazia um lanche lá no trailer do Celim. Carabuçu. Trailer do Celim. O senhor já não fez não lanche vou, lá, eu padre? quase nunca nem fui, cara. Sério, não acredito, gente. Só depois de padre. Porque, assim, da cidade onde meus pais moram, aí vai para Bom Jesus, é uma reta assim. Carabuçu tem que entrar, não tinha ônibus direito por aí. Eu vi um ônibus velho passando assim, mas nunca fui. Por aí. A gente ia para Bom Jesus, né? Que é a cidade. Entendi. Mas quando o senhor for lá celebrar, eu tenho certeza que no final da missa o Celim vai chamar o senhor para comer um lanche lá. Mas Porque aí eu vou querer experimentar. Fica o Pronto, compromisso né, aí, então. Celim, não me decepcione, por favor. Celim,
não nos decepcione. Leve o Padre Edson lá pra fazer um lanche, hein? Que é o melhor do Brasil, gente. Que delícia, olha, Celinho, que bacana. E ele é do Terço Gente. dos Homens lá, uma figura, gente boníssima. Que legal. E aí, voltando, essa questão toda, aí eu comecei a tentar conciliar, sabe? Tipo assim, um pé na igreja e um pé fora da igreja. Uhum. Um pé nas festas. Então, tipo assim, eu podia chegar a hora que fosse no sábado à noite ou no domingo de madrugadinha, que 8 horas da manhã estava na missa. Mas assim, essa realidade de igreja é mais missa ou você era responsável por participar de grupo, pastoral, alguma coisa Foi assim? um também? processo, porque quando eu fiz 17, acho que estava com 17 anos, porque tudo isso antes dos 17. Quando eu fiz 17 anos, eu fiz um retiro lá na minha cidade, lá em Carabuçu, um retiro chamado Sacudida Jovem. Na verdade, eu fui convidado para ir servir. Se chamasse para ir fazer, eu não ia não, né? Mas chamaram, você pode ajudar? Aí quem se recusa a ajudar, né? Tá aí, Esse gente, não é o olha, Santidade Jovem? É Não, Sacudida ainda Jovem? não. Ainda não. Tem o Santidade vai chegar lá. tava na sacudida ainda. Tava tendo que sacudir Tá, primeiro para sacode depois primeiro ir pra para depois Santidade. propor a santidade, tá certo. Mas agora, olha, o João falou uma coisa interessante, porque a gente usa de diferentes argumentos para convencer as pessoas a participarem dos retiros, sobretudo os jovens. Já esteve aqui nessa mesa pessoas que foram para o retiro por causa das meninas. Já teve aqui nessa mesa gente que foi porque estava numa situação péssima na vida, né? Fundo de poço, né? Enfim. E agora a gente vê que é uma outra abordagem que nós temos aqui hoje no PHN. É você convidar na conotação de servir, o serviço, trabalho. Porque talvez, não sei se é comum para você que está nos acompanhando, mas você sabe que existem as linguagens do amor. Cada pessoa se sente amado de maneiras diferentes, né? Alguns é por palavras de afirmação. Nossa, como você está bonito, olha como que você é capaz. Palavras de afirmação. Outro é pelo toque. Você tem que tocar, né? O carinho, o afeto. E tem outras pessoas que se sentem amadas quando você faz algo por ela, né? E geralmente essa pessoa se dispõe a fazer assim também, trabalhando, fazendo, porque também ela imagina que ela está ajudando a pessoa, está amando aquelas pessoas, né? Então, o serviço. Então, o João foi atraído pelo servir, só que ele vai desenvolver esse assunto aí da sacudida, né? Ele vai ser sacudido no terceiro bloco, tá bom? Ele vai continuar aí na sacudida. Depois teve o retiro para jovens mesmo, que aí sim foi o encontro com Deus. E a gente precisa falar ainda da comunidade de Betânia, que é de onde o João hoje está, chamado de Deus. Vamos entender um pouquinho como que é essa realidade aí também. Beleza? Beleza. João, segura aí, tá bom? Segura para sacudir só no terceiro bloco, tá bom? Música lá, né? É isso aí. Tem uma música assim, né? Tem. Mas não vou bagunçar, não. Não vamos mexer com a memória, não. Ó, vamos cantando então. Próximo bloco, na volta do bloco, a nossa querida Bela vai cantar aqui uma música a São Padre Pio, música lindíssima. Tudo isso, daqui a pouquinho, vai lá beber água, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Simbora! Ei! Ele mudou minha vida. Não sou ninguém diante do altar do Santo dos Santos. Se Ele não me conduzir, me perco em meus planos. Não sou ninguém diante do altar do Santo dos Santos. Se Ele não me conduzir, me perco em meus planos. Só me resta entregar minha vida em tuas mãos, para aceitar o teu querer pra mim. Só me resta entregar.
Bela ao vivo. Espera na porta do céu os filhos do teu coração. Amigo do céu, eis-me aqui. Espero tua intercessão. Espera na porta do céu os filhos do teu coração. Amigo do céu, eis-me aqui. Espero tua intercessão. E eu sei que cuidas de mim. Aponta o caminho pra Deus, meu santo amigo do céu. Tua vida é exemplo de fé. Me ensina também a ser fiel. Aponta o caminho pra Deus, meu santo amigo do céu. Tua vida é exemplo de fé. Me ensina também a ser fiel, Padre Pio. As tuas chagas uniram sua alma a Cristo, o Redentor. Exemplo de um homem que se ofertou para a igreja. As tuas chagas uniram sua alma a Cristo, o Redentor. Exemplo de um homem que se ofertou para a igreja. Aponta o caminho pra Deus, meu santo amigo do céu. Tua vida é exemplo de fé. Me ensina também a ser fiel, Padre Pio. Bela Penck ao vivo aqui no palco do Rincão do Meu Senhor. PHN, Bela. Puxa vida. Gente, que talento. Bela, essa é a primeira música gravada com a gravadora? Não. É. É a primeira, né? primeira. Sua, Foi a primeira música, literalmente, que eu a primeira, gravei né? na Foi, gravadora. foi no ano passado. 2023. 23. Gente, tem tanto tempo assim que você tá perto da gente já. Já. Gente, a Bela é uma querida, começou a se aproximar de nós ali na gravadora, com o Toco, só que já entrou ali na nossa turma, já toma café com a gente, faz, né? Já é de casa, já é da família aqui pertinho de Guaratinguetá. Isso. Canta há quanto tempo, Bela? Faz tempo também, né? Desde que... Desde que eu desde estava que- na barriga da Exato. moça. Não, desde que eu tinha 7 anos. 7 anos. Então, essa música faz parte de um projeto da gravadora Canção Nova chamada Todos os Santos, né? Então, a cada mês, a gravadora Canção Nova está lançando uma música dedicada a um santo, né? E neste mês de setembro Isso. foi a Padre Pio, que é um padre, né? Um santo tão querido da nossa igreja, né? Composição de Samuel Ferreira, é isso? E do Toco. E do Toco, Dos dois juntos. interpretação da Bela, tá lá nas plataformas digitais, pode chegar lá e pesquisar Padre Pio mesmo? Isso, A Padre música, Pio, né? é. Padre Pio, lindíssima, vai lá e olha, vai se aproximando desse santo que ele é sensacional. Você confirma? Confirmo. Muito. Mídia Aleluia. social, Bela. Bela Penck. Bela Penck, Apenas. tá passando na tela aí? Bela Penck, obrigado Guilherme, tá aí para você conhecer. Ela faz umas lives também, junto com o João Paulo Rocha, sempre tá fazendo voz e violão ali, Grande. alguma coisa, né? A Bela sempre cantando ali nas mídias sociais. Aí, apareceu ele aí, tá certo. Gente, olha, queridos demais, viu? Falei. 50 mil? 50 mil visualizações já o clipe. Já. Então, ó. Graças a Deus. No YouTube, Música Canção Nova. Pesquisa lá também. Padre Pio, você já vai ver. Passou de 50 mil. Muita gente já acompanhando, vendo. Ficou bem bacana mesmo o clipe.
Bela, você sabe, mora no coração, não paga Amém. aluguel. Obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. O papai veio também. Ah, mostra o papai, Mostra né? o papai. Mostra o papai ali. O papai tá filmando, fazendo as vezes ali. Ah, um social media, né? Aí, apareceu ele aí. Obrigado, pai. Valeu, viu? Deus lhe pague por tudo. Então, aí, desde o início do programa, eles estão ali no cantinho participando, gente. Sim. Obrigado, Bela. É isso aí. Vamos dar espaço, né, padre, para os jovens talentos. A gente vai, gente. Fortíssimo. Ninguém vai ficar para semente, padre. Isso mesmo. Eu Ninguém já- é bom sozinho. Não, ninguém é bom sozinho. Nós já passamos aí os 40. Já passou 40, padre? Já passei. Já passou, né? Já Tem- passou também? tem- Não. Não, né, Não, João? não. Falta um Novo, pouquinho né? ainda, Falta né? um pouquinho. Oh, graças a 26. Deus. 26? 26. Ei, nossos 26 Ô, anos, louco. que bênção. Maravilha. Tá certo. João, vamos lá. Vamos continuar aqui, porque você tava no Sacudi. Isso. Sacode pra nós aí. vai lá. Aí eu fui servir no Sacudida Jovem, né? É. Fui ajudar a coordenadora com tudo que ela precisava. Fiquei ali de braço direito da coordenadora do retiro. Já chegou Né? com patente já. É, já cheguei ali com a pulseirinha. É, não, já chegou. E aí, no meio do retiro, olha como é que são os caminhos de Deus, né? No meio do retiro, eu olhei para ela e falei assim, tá acontecendo todo esse movimento aqui. Mas e depois? Depois que acabar esse retiro? Vai cada um para sua casa e vai se encontrar só ano que vem de novo? Então não dá. Você tem que conversar com o padre e montar um grupo jovem. Porque tem gente aqui. O rapaz chegando agora, rapaz, já enquadrou já. Pois é, A patente. Nasceu pra ser líder já mesmo, né? cheguei e já falei com ela. Falei, não, tem que fazer alguma coisa. E aí ela falou O padre assim... Léo ia gostar de você mesmo, cara. Amém, tomara. se ele deixasse de gostar, eu acho que ele ia desgostar muito, né? Ia ser 8 ou 80. Ah, meu E Deus. aí ali eu falei isso com ela e ela chamou o padre para conversar. E aí começou, né, o grupo jovem Sede Santos. Uhum. Toda quinta-feira às 20 horas. E aí ali naquele movimento, né, a gente começou um grupo de 5 jovens a ajudar na condução ali, organizar e montar, pega a imagem, bota uma vela, um tecido, toda essa dinâmica. E ali ela foi e falou assim, mas não dá pra gente ficar aqui também fazendo tudo isso, porque começou a dar muita gente no grupo. Começou a dar, tipo, 60 jovens. Muita gente. Numa cidade de 2.000 habitantes, isso era muita gente. É um centro né? de evangelização lotado. O centro de evangelização de Carabuçu lotado. É, irmão. São 60 jovens. São 60 jovens em Carabuçu. E aí... Eles se identificam demais, gente. Esse programa é deles. Vai. E aí, ali, ela falou assim, a gente tem que buscar formação. Eu falei, é verdade, né? Formação, todo mundo quer ser útil, né? Nesse momento, a gente batendo cabeça, né? Só queria ser útil ali naquele ambiente. E aí a gente foi lá na Shalom, na comunidade Shalom. Um forte abraço para os irmãos da Shalom. E a gente foi buscar formação. E aí fomos conversar, uma senhora de oração lá, da comunidade, consagrada há muito tempo da comunidade. E ela falou assim, vocês vieram buscar formação de quê? Eu olhei e falei, intercessão. Porque todo jovem que era rebelde Inventou, chega, né? quer rezar pelos outros, quer mostrar serviço, né? E aí, então tá bom. Subiu com a gente para um segundo andar lá da casa e foi conversar com a gente. Depois de algumas conversas, ela falou assim, não precisa nem de eu dar formação para vocês. É só vocês irem lá e continuar. É o que Deus coloca no coração. Essas foram as palavras da dona Dadá. E aí, beleza, voltamos. Isso foi acho que foi em fevereiro, março. Em abril, eu fui convidado para fazer o Santidade Jovem. Aí foi onde... Aí foi um impacto. Ali foi onde vamos separar os meninos dos adultos, né? Os Vou dizer homens assim, e os meninos. homens dos meninos. Separar os homens dos meninos. E aí, ali, fui convidado para fazer o Santidade Mas Jovem. qual foi o contexto do convite, assim, que surgiu? Assim, Você João- ainda estava, só para eu me situar, eu acho que vai ajudar quem está em casa também. Nessa, você estava se envolvendo com
ali já estava no grupo. no Coordenando. grupo, interferindo ali na organização, Sim. na coordenação, liderança. Isso. Estava à assim, frente e tal. Mas sem uma experiência, como é típico às vezes dos maranatás, né? Que às Sim. vezes chama Isso. para ajudar quem Quem já fez tem experiência. e já viveu uma É, experiência. ele estava se Parece que é um caminho engajando. diferente. Isso aí. Ele estava engajando sem ter tido ainda uma experiência. É. Mas estava um pé lá e pé cá ainda. Um pé lá e um pé cá. Ia Certo. na missa do domingo, ia no grupo jovem na quinta, depois Liderando terminava o grupo ali e tal, jovem, mandando em todo mundo, ia mas para ainda um tava todo baile, ia mundão. para alguma coisa. É. Tá certo. Ia na quinta de adoração, participava do grupo depois à noite e depois do grupo ainda ia para alguma festa. Mas aí precisava de santidade mesmo, então. Precisava de santidade jovem. Porque aí, o que acontece? Nesse período, o Santidade Jovem é coordenado pelo padre Davi, né? Ainda é o padre Davi, né? Que é o cofundador da comunidade Missão Atos. Então, é o padre Davi, junto da comunidade Missão Atos, que organizam o Santidade Jovem, né? Que legal. E aí, ali, nesse período, assim, o padre Davi já tinha sido pároco na minha paróquia. E não tinha dado jeito, não. Eu era bem rebelde nesse período, né? Era coroinha e chegava lá com os cabelos meio arrepiados, outra hora com cabelo colorido, cheio de loucura, uma hora cabelo comprido, Boyzão. outra hora... bem restart, bem uma coisa emo ali, uma coisa Emo. assim. E aí, nesse período, eu chegava e o padre, com muita caridade, ele falava assim, olha, meu filho, não vai ter como você servir hoje, não. Desse jeito, eu não posso deixar você servir. Mas com muita caridade, eu embolava a roupa e jogava lá as túnicas, né? Jogava. Esse padre é o pior padre que existe. Eu odeio esse padre. Eu não gosto dele. Tem que acabar esse padre daqui. Revolts. Super revoltado, né? E aí, né, passado o tempo, né, já estava ali com um pé lá e um pé cá. E aí começaram também a acontecer alguns, como que eu posso dizer, alguns fenômenos na casa que eu morava. Né? Eu morava na roça, eu morava na zona rural, da roça. Morava num sítio, né? E aí ali começaram a acontecer alguns fenômenos místicos. E naquele período, né, assim, aquilo acontecendo, mas... Mas o que, João? Pode falar pra gente aí. Agora eu fiquei curioso. Fenômenos místicos. Por exemplo, sem vento dentro de casa, a porta que batia, sabe? Tipo assim, uma panela que caía estando tranquilo lá, o armário, sabe? Umas coisas assim, a porteira que abria à noite sozinha, sabe? Umas coisas assim... Mal Como- assombrado. Mal assombrado. Como se fosse assim, né? Mal assombrado. E o padre Davi... Existe, padre. Eita, aí, ó. Padre, porque, Desculpa, padre, coloquei Não, maus lençóis mas, aí. João, mas olha só, quem é de roça, não sei se quem está acompanhando aí agora, tem a galera aqui. Aliás, deixa eu dar uma boa noite para Existem meus esses câmeras fenômenos, aqui, sim. né? Galera aqui, bem-vindos aí, viu, irmãos? Estão desde o início do programa aí, Deus abençoe todo mundo aí. Nós estamos aqui no interior de São Paulo também, né? E eu tenho meu sogro aqui de Cunha, que conta história de roça e padre. Ó, bem assim, ele não é de brincar, falar, sabe? E tem os trem mesmo, cara, de somos, tem. Eu me lembro, eu saio correndo doido no meio assim, do mato, assim, nós mas somos- barulhado. Meu parceiro tá chorando da risada aqui, que ele já deve ter vivido alguma coisa aqui. Cara, mas o Não padre, entramos, os assim, antigos, eles falam, então, acontecia esse não trem. entramos no mérito assim de assombração, Gasparzinho, essas coisas. Mas existem esses fenômenos sobrenaturais, sim. Então, tanto que pessoas que têm ministério de cura e libertação, também alguns padres exorcistas relatam isso. Se você pegar para ler o livro do padre Gabriele Amorfi, lá, o italiano, tá cheio de fenômenos sobrenaturais. Então, eles de fato existem. Não, acontecia no meio do mato, uns gritos, uns berros, Deus me livre, Nossa Senhora Aparecida. E aí, nesse período, eu fui Vocês fazer... não vão sonhar à noite, não, não, né, gente? gente, Porque eu isso vou largar aí. o programa aqui, vocês vão dormir, vai sonhar à noite. Mas é nada, bom pelo que amor bota de Deus. todo mundo para E rezar. claro que tem rezar o depois do contexto, programa. né? Tem o Isso, contexto isso, dessas isso, manifestações. isso. Então, nós E aí- não estamos falando do contexto, mas existem. E aí, sim. quando isso aconteceu, né, eu falei, tem que dar um jeito na vida, porque, imagina, né, um pé na igreja, um pé na farra, tinha que dar um jeito na vida. E aí a coordenadora do grupo jovem falou assim, olha, tenho Santidade Jovem, vamos fazer. Eu falei, vamos embora. Fui fazer o Santidade Jovem em abril de 2017. Eu fiz o Santidade Jovem, eu cheguei lá bem louco,
sabe? Tipo assim, ainda com aqueles cabelos voados do que o padre reclamava na infância, né? Primeiro, assim, a gente não pode contar o que acontece lá, né? Mas fica o convite para o Santidade Jovem na Diocese de Campos dos Goytacazes. E aí, um momento lá no sábado, né? No sábado à tarde, eu tive uma experiência muito profunda com Jesus crucificado, né? Uma experiência profunda lá. E na minha cabeça eu falava com quem estava me acompanhando naquele momento, eu não vou dar conta. Eu não vou aguentar. Eu falava com os meninos que estavam, né? Evânia e Iago, que estavam, hoje são missionários da Missão Atos, e eu falava com eles, eu olhava, eu não vou aguentar, eu não vou dar conta. Mas eles falaram assim, vai sim, Jesus passou por isso. Então, uma experiência de cruz, né? Porque a comunidade Atos, eles vivem essa experiência, né? Um carisma de cruz. Então, ali eu vivi uma experiência com crucificado, né? E aquilo ali colocou no chão todas aquelas dores, aqueles olhares, porque naquele momento eu descobri que tem um Deus que me ama, que subiu no madeiro por amor a mim, né? E eu só olhava, tinha um crucifixo na sala, e o crucifixo, uma pessoa segurando, e o lado de trás estava virado para mim. E ali naquele momento eu olhava e eu dizia assim, o lado de trás está puro, é o meu lugar. O lado de trás da cruz é o meu, é o seu lugar, né? Porque a cruz não foi feita para Jesus. Ela foi feita para mim, ela foi feita para você. Jesus, porque muito nos amou, subiu nessa cruz, né? Então ali naquele momento, todas aquelas dores, todas aquelas feridas foram para os pés da cruz, né? Por intercessão de Santa Gema Galgani, minha santa de devoção, e a esposa do crucificado, né? E a partir dali eu chorei, né? Vivendo um momento de muita cura interior, porque ali é como se a história da minha vida passasse diante dos meus olhos. Cada festa procurando atenção, cada gole, cada cigarro, procurando encontrar Deus onde Ele não estava, né? Como aí dizia Santo Agostinho, né? Tanto tarde te amei, né? E ali naquele momento eu comecei a buscar mais e mais de Deus. Eu rezava, ainda rezo, né? Mas naquele período eu rezava o rosário antes de mexer no celular, sabe? Tipo assim, era um desafio que o padre tinha proposto para a juventude naquele momento. A gente só podia mexer no celular depois de rezar o rosário. Então, quem tivesse disposto a viver esse desafio, depois que rezasse o rosário, só botava uma mensagem num grupo do WhatsApp, rosário rezado, né? Então, era de adoração diária, eucaristia, né? Comunhão diária, rosário diário. Sempre procurei muito conhecer sobre a vida dos santos, né? Eu olhava para os santos e começava assim, meu Deus, eu quero isso para mim. Olhava para São Felipe Neri, olhava para Irmã Dulce, para Santa Teresinha, Teresa d'Ávila, e eu queria aquilo para mim, aquelas histórias de quando Teresa d'Ávila caiu do cavalo, né? Oh Jesus, por que fizestes isso comigo? Porque você é minha amiga. Não me admira que tenha poucos, né? Então eu falava, eu quero ser amigo de Jesus para sofrer com Jesus, né? E ainda lá envolvido com a Missão Atos, uma irmã um dia falou assim comigo, João, é diferente que os jovens que têm dificuldade de se abrir, dificuldade de viver a cura do coração, eles te procuram para partilhar. Eu observei esse movimento, porque Santidade Jovem era uma vez por mês, né? Então, mais que um retiro, era um estilo de vida. E aí, já depois, quando for falar de Betânia, eu vou falar os sinais de Deus para isso, né? E eu lembro que ela falava isso, os jovens que têm dificuldade de se abrir, eles te procuram e se abrem com muita naturalidade. E eu falei, pois é, você acredita que eles vêm falar que estão usando droga? E aí ela falou assim, tem que rezar isso, menino. Falei, é verdade. Aí naquele momento eu falei assim, você é um consagrado da Missão Atos. Fiz o vocacional, com 2 meses de vocacional lá, eu saí do vocacional, né? Continuo próximo até hoje, né? Inclusive mês passado, eu e Padre Vicente estivemos lá
junto da comunidade Missão Atos, pregando um retiro para famílias. E o Padre Davi é meu super pai até hoje, né? Tem um carinho muito grande por toda a comunidade Missão Atos. Lá eles brincam comigo, né? As piadas internas de comunidade, né? Claro, Sim, são várias, né? acontece, né? E eles falam assim, o João é apêndice. Não faz parte desse corpo, mas vive grudado, né? Então, vivo grudado lá na Missão Atos, nos eventos, inclusive, estamos em período de Santidade Jovem, então a gente faz uma escala de adoração, 24 horas de oração pelo Santidade Jovem. Eu sempre coloco meu nome nas listas de adoração e faço adoração, porque... E aquela vida dupla, então, aquilo depois do acabou. retiro, Eu não acabou. quis mais aquilo. Pelo que você narrou, você entrou Eu ali, entrei, pulei de ponta. a partir da cruz, da experiência com a cruz, Experiência você de cruz. optou pela... E pelo ali Senhor. eu renunciei a tudo aquilo. Eu chamei o padre Davi lá na época e eu falei, padre, eu preciso renunciar. Renunciar às festas, renunciar a tudo de errado que eu vivi, renunciar até o mal que eu falei do Senhor, o mal que eu falei da comunidade, porque a comunidade Missão Atos, né? Eu falava, aquele pessoal da Missão Chatos, né? Então, Combinou bem. Até apelido, né? e aí renunciei aquilo tudo, né? E comecei assim, meu Começou Deus. a caminhar, fez uma experiência primeiro com a comunidade, Sim. Atos, né? Ali com o pessoal do Atos. Isso. Mas, eu queria ir Vamos ter que até de marcar outro, madrugada né? contigo. Mas, rapidinho, João, como é que entrou Betânia nisso? E agora sim, né? Vai poder desenrolar mesmo pra gente ir pro final do programa. Como que entrou Betânia e quem é você hoje na comunidade Betânia? A comunidade Betânia entrou de uma birra que eu tinha com o Padre Léo, mas é história para mais de metro. Então eu vou encurtar, que eu não gostava muito do Padre Léo, daquele jeito dele pregar e tudo mais, mas quando conheci a comunidade, o carisma, eu me apaixonei. Lá na sua cidade tinha isso? Não tinha. Ué, E aí eu você busquei, conheceu como a comunidade? e aí eu busquei e descobri que em Italva, uma cidade que dá umas 2 horas da minha, tinha. E aí eu comecei, fui para a rede social, pesquisei, enviei mensagem, quis começar caminho vocacional, né? E fui passar a fazer a experiência. Eu Mas comecei... como que você se interessou pela comunidade? Assim, o que aconteceu para fazer você se Foi, interessar? foi quando eu tive birra do Padre Léo, né? Achei que aquele jeito de pregar era muito louco, né? E aí, naquele momento, as pessoas que estavam ao meu redor falaram assim, quando você conhecer a obra dele, isso vai mudar. E, de fato, quando eu conheci a obra, quando eu conheci o Carisma Betânia, porque o Carisma Betânia entrou na minha vida para me salvar. O Carisma Então, Betânia... essa pesquisa toda para ir até Italva foi sem ter contato nenhum. Só Sem você já Você foi ouviu falar. desafiado, né? Se você conhecer a obra, você vai parar com essa birra. Isso. Né? Então foi E um aí- desafio. E aí, naquele momento, eu agendei com os missionários que estavam em missão lá em Italva na época. Eu lembro que na época, fui pesquisando na rede social, né? E o primeiro que apareceu para mim de Betânia é o Diácono Ideraldo, o nosso cofundador. Né? Tenho um carinho muito grande pelo Diácono Ideraldo, pela Dona Margarida, esposa dele, né? Adoro quando ele fala comigo, pelo amor de Deus, João. Ele é lá de Brusque, né? Santa Aí, Catarina. mais uma imitação. Dera, eu te amo. e aí, naquele momento, eu falei assim, mas não vou mandar mensagem para esse cara, não. Vou mandar para outro, né? E aí, mandei para o Ribamar, que, que hoje é o nosso coordenador vocacional na comunidade, né? E aí, ele fez a ponte para eu chegar no Recanto de Italva. Eu fui fazer a experiência de um final de semana e acabei fazendo a experiência da minha vida, né? Naquele momento, eu comecei o caminho vocacional, né? Quando eu consagrei ao Carisma em 2022, a minha primeira missão de consagrado foi integrar a equipe vocacional da comunidade. E aí fui pregar o retiro vocacional no Recanto de Curitiba, né? E quando eu preguei, o tema da minha pregação era quem vê cara não vê vocação, né? E aí, naquele momento, eu pregava e eu falava sobre, mas por causa da sua palavra, né, de quando Jesus manda Pedro jogar do outro lado a rede. E eu falava assim, as palavras que eu dizia, elas entravam no meu ouvido e alcançavam o meu coração. Porque eu falava, joga a rede do outro lado, mas é por causa da palavra de Jesus que nós temos que jogar a rede do outro lado, né?
E naquele momento, quando eu me dei conta, todos os consagrados da missão estavam lá, no momento da minha pregação. E aí me veio ao coração assim: quem ama faz comunidade, nunca fica sozinho. Porque ainda tinha o medo da solidão, né? E quem ama faz comunidade, nunca fica sozinho. Eu comecei a conduzir um momento de oração e fui passando o microfone para os meus irmãos, e todos os consagrados que estavam ali conduziram a oração junto. E estávamos todos impregnados do mesmo Espírito, assim como diz a palavra, né? Ou seja, foi rolando uma identificação ali. Isso. Você foi se identificando com o carisma, com os irmãos. Fez quanto tempo de caminho vocacional? Eu fiz 4 anos. 4 anos de 4 caminho anos. vocacional. Quanto tempo de comunidade? 7. 7 anos, super jovem. 7 anos dentro da comunidade. Dentro eu tenho... Vou fazer 3 anos. Dentro como Três, né? consagrado, Dentro como consagrado de 3 vida. anos. Porque eu era da comunidade de aliança. Você era ali. Eu fiz toda a formação como aliança, Sim. né? E quando fui pregar o retiro vocacional e eu falava para aqueles jovens que por causa da sua palavra nós temos que jogar a rede do outro lado, temos que deixar tudo, eu comecei assim: como assim? Eu tô falando isso, mas não fiz. E eu terminei Você a acabou se pregação, identificando também. subi pro quarto do Padre Vicente, lá no Recanto de Curitiba, bati lá, já estava de noite, e eu chorando, eu falei assim: Padre, eu preciso falar com o senhor agora. E o Padre Vicente, como um bom pai: entra, meu filho. E aí sentei na cama dele, ele: o que foi? Eu falei assim: eu quero ser comunidade de vida. Nossa, olha como ele fez. Nossa, gente, mas esse retiro pescou um peixão, hein? E ali, naquele momento, eu comecei a me organizar para vir para a comunidade de vida. Que lindo, cara. Que maravilha. E aí lá se vão 3 anos na comunidade de vida. Isso. E hoje você está em qual recanto? Estou em Lorena. Lorena, aqui do Atualmente ladinho. Lorena. Mas uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar hoje. Na minha consagração, no dia da missa da minha consagração, a minha irmã foi para São João Batista, Santa Catarina, porque as consagrações acontecem lá. E naquele dia minha irmã me chamou e falou assim: meu irmão, eu preciso te contar uma coisa. Quando o pai estava no leito de hospital, foi a sua primeira Eucaristia. Lembra a missa da sua primeira comunhão? Lembro. O pai não pôde participar porque estava hospitalizado. Ela falou assim: aquele dia o pai me chamou. Meu pai não era de igreja, né? Meu pai tomava pinga com caju, né? Cortava o caju em formato redondinho e falava assim: tá na hora de tomar a hóstia. Então meu pai era muito louco. E aí na missa da minha consagração, a minha irmã me chamou e me deu esse presente de cura interior, que é a fonte do nosso carisma, fonte do carisma Betânia. Minha irmã me disse assim: o pai no leito de morte falou assim: Gina, seu irmão hoje é a primeira comunhão. Se Deus me desse a graça, eu queria estar lá. Mas como eu não posso estar, eu vou pedir para você ir. Pode me deixar aqui sozinho e vá lá. E pedi um padre para poder ir lá confessar ele, dar absolvição, né? Naquele momento, a minha irmã me disse assim, naquele momento, o meu pai falou assim: se Deus me desse a graça de viver mais um pouco, eu viveria só para acompanhar ele em tudo que ele for fazer na igreja. E hoje, para honra e glória de Deus, consagrado ao carisma Betânia. Que lindo, gente. Amém. Que Coisa história boa. linda de conversão, mudança de vida. É um prazer estar aqui. João, queria conversar demais, muito mais com você, irmão. Nosso tempo estourou, mas obrigado, viu? Amém. Obrigado demais. Obrigado, Padre, Padre Edson. Maravilha, essa Padre, obrigado. parceria, esse feeling que rolou. Felipe Sua Ross. bênção, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém! Brasil, obrigado, viu? Foi maravilhoso estar com você nesse programa. Ó, o Senhor tá chamando você, segue Ele. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Vem me seguir e eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz.